Vamos sentar, né? E abrir a palavra em Romanos, capítulo 1. E hoje nós vamos ler só 2 versículos, versículos 16 e 17. Que é o tema dessa carta de Paulo aos Romanos, né? Então, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, que os nossos olhos sejam abertos. Olha o que Paulo diz. Pois não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo fala isso, ele não está pensando na lei de Moisés, ele não está pensando em Elias, ele não está lembrando da história de José, ele não está pensando em Davi, nos feitos de Davi. Por quê? Porque tudo aquilo é velha aliança, é judaísmo, é a história do povo judeu. Paulo tem em mente uma outra coisa, ele fala, pois não me envergonho do Evangelho. Agora ele revela o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas notícias de grande alegria que Jesus Cristo trouxe para nós. Então o que ele fala? Porque é o poder de Deus. Então o que o Evangelho é? Poder de Deus. Poder de Deus. Será que nós enxergamos isso? Poder de Deus para a salvação de quem? Daquele que acredita. Que acredita em quê? No Evangelho. Ele fala primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus não é justiça humana, a justiça de Deus se revela onde? Não na lei. Não se revela no Velho Testamento essa justiça de Deus. Não se revela na lei de Moisés. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí ele fala assim, ó, de fé em fé. Por que ele fala de fé em fé? Porque o Evangelho vai se abrindo e tua fé vai crescendo, você vai enxergando, de fé em fé. E aí ele diz assim, como está escrito, o justo, quem é o justo? O justificado. Como é que ele vai viver? Ele viverá. Tem tradução que fala pela fé, por sua própria fé ou por fé. Então ele vai viver pela sua própria fé. O justo, ele não vai viver pela fé de ninguém. Ele vai viver por aquilo que ele acredita. Então, eu marquei aqui 11 coisas que nós temos que falar sobre o Evangelho. Porque se eu não tiver uma visão clara desses assuntos que nós vamos tratar e tratar rapidamente, eu não tenho uma visão do Evangelho. Qual a visão do Evangelho das pessoas da igreja hoje? Olha, Deus vai me dar uma casa nova, Deus vai me dar alguma coisa, Deus vai me fazer prosperar. O que você vê de pregação na mídia, nas igrejas da mídia, o que elas estão apresentando para as pessoas? Você vai ter uma vida melhor, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ser cabeça e não cauda, você vai conquistar as coisas, você vai dar a volta por cima. E veio um monte de pregação que você vai alcançar. Pegam bastante textos do Velho Testamento. Olha, Gideão estava malhando trigo, aí Deus deu vitória e com 318 ele venceu. Então venha para a campanha dos 318. Você vai ouvir tudo isso. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, a visão que as pessoas estão tendo de Jesus Cristo, da pregação do Evangelho, é uma visão que você vai conquistar coisas nesta terra, uma visão terrena. É uma visão assim, eu estou desempregado, Deus vai me dar emprego se eu for na igreja. Eu quero trocar de carro, se eu for lá, fizer um voto, um sacrifício, eu vou trocar de carro. Né? São pregações de autoajuda. Então a maior parte das coisas que você vê que vem pela televisão é esse tipo de coisa. Então, na mente das pessoas, evangelho é isso, é alcançar alguma coisa. Deus é na minha vida, eu tenho que ter uma vida boa, eu não posso ter doença, eu quero ver um Deus que resolva tudo que eu quero que seja resolvido. A maior parte das pessoas, quando você fala de evangelho, elas têm essa visão. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Deus pode ajudar as pessoas? Pode. Jesus multiplicou pão. Mas se eu ficar só com essa mentalidade, eu não tenho a visão do evangelho. Entende? Então eu preciso ter uma visão clara do que é evangelho. Eu marquei aqui 11 coisas, que eu vou falar cada uma delas
rapidamente por cima, para que a gente possa ter a visão do Evangelho. A primeira coisa que eu vou enxergar no Evangelho é a justificação. O crente, olha, veja bem, quem não entendeu a justificação nunca vai ter certeza da salvação. Quem não entendeu a justificação que vem da cruz, ele sempre vai andar com culpa na consciência, culpa no coração, e ele vai ter uma visão sempre distorcida de Deus, de um Deus que cobra muito, exige mais do que você pode fazer, que ele exige coisas que você jamais pode cumpri-las. Então, eu vou falar sobre elas, os 11 itens, e depois nós vamos trabalhar com alguns versículos em cima de todos. A primeira é a justificação, a segunda é a redenção, a terceira o novo nascimento ou regeneração, a quarta é reconciliação com Deus, a quinta, Deus preserva aquele que é salvo, a sexta, agora nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, a sétima, somos habitação de Deus no Espírito. A oitava, somos propriedade exclusiva, Deus nos comprou com seu próprio sangue. A décima, a nona, é que nós agora em Cristo somos herdeiros, nós temos uma herança celestial, eterna, nos aguardando nos céus, não é aqui na terra a nossa herança, né? A décima, a nona, a décima é a santificação, Deus nos separou para Ele. E por fim, a 11 é a glorificação, quando nós atingiremos a perfeição completa, seremos totalmente glorificados. Quem não tiver uma visão desses assuntos, ele não entende o Evangelho. Ele vai achar que o Evangelho é Deus resolvendo os meus problemas. Eu vou para a igreja, eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero que Deus resolva os meus problemas. Eu só vejo Deus para resolver problemas, eu não entendo nada do que é o Evangelho. Está bem claro isso na sua mente? Então, lendo de novo, Paulo fala: não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o quê? Poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus. Então, na mente de muitas pessoas, o que elas pensam que é poder de Deus? Ai, senti um arrepio. Oh, xarabacuntarabacai. Oh, glória, receba. Elas pensam que o poder de Deus é tremer, é chacoalhar, é rodar, né? Elas pensam que isso é poder. Aí depois elas saem da igreja, elas continuam com a mesma cabeça, mesmo vazio. O poder só se manifesta na igreja. O poder de Deus é ter uma visão, uma chuva de prata caindo, umas luzes que nem rojões. Oh, que glória, né? O poder de Deus é rodar, falar em línguas. Oh, você receba. Elas pensam que o poder de Deus é isso. Mas não está dizendo que isso é o poder de Deus. Está dizendo que o Evangelho, as boas novas de grande alegria que Jesus trouxe, isso é o poder de Deus. O poder de Deus direcionado para quê? Para a salvação daquele que acredita no Evangelho. Então, o que é essa palavra salvação? Alguém que é tirado da destruição, tirado da condenação eterna, tirado do poder do diabo. Se tinha cadeias na vida dele, Deus despedaça tudo isso. E por fim, ele vai herdar a vida eterna. A salvação começa aqui nessa vida. Eu sou salvo agora, eu começo a provar a salvação agora. E por fim, quando esse corpo deixar de existir, eu vou herdar a vida eterna para sempre com Deus. Então, é um poder de Deus para a salvação daquele que acredita no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então vamos ver o primeiro ponto: justificação. Vamos lá, Gálatas, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 16. Diz assim, olha o que Paulo está dizendo: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé
em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, o que é uma pessoa justificada? Não vou dar o mesmo exemplo, já cansei. Eu era pecador, eu tinha culpa diante de Deus, devia. Eu era inimigo de Deus pelas minhas obras malignas. E uma coisa, eu não tinha forças para sair dessa situação. Eu tinha uma dívida, o preço do meu pecado precisava ser pago diante de Deus. Eu não tinha condições de fazer isso. Então Cristo vem ao mundo, Ele vai tomar o meu lugar, o lugar de toda a humanidade. Ele não tem nenhum pecado, Ele não deve nada, quem deve sou eu. Então Ele vai na cruz, Ele vai assumir. Quanto é que o Valdir deve? $100.000, né? Ele vai assumir o meu lugar, me substituir. Ele não deve nada, agora Ele tem condições de pagar pela minha dívida. Então Ele assume o meu lugar e vai para a cruz e paga o que eu devia. Nenhuma obra que eu possa praticar, eu posso dar meu corpo para ser queimado, não paga. Posso dar todo o meu dinheiro, fazer toda a fogueira santa do mundo, dar meu carro, minha casa, fazer sacrifício, dar o segundo boi, o terceiro, dar a boiada inteira. Não vai me justificar. Por quê? Porque nenhuma obra que o homem pode fazer é suficientemente pura, santa, a nível de Deus para poder pagar o que o homem deve para Deus. Nenhum ser humano normal, como nós pecadores, tem condições de produzir alguma coisa do nível de Deus que pudesse quitar a dívida entre o homem e Deus. Mas por isso que Jesus Cristo vem, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o Deus em forma de homem, nasceu sem pecado, Ele é o Cordeiro de Deus puro, sem mancha. O sangue dele é puro, então Ele vai tomar o meu lugar. E Ele vai para a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Ele vai quitar a dívida. Só que os benefícios disto vêm para mim. Eu recebo a quitação da dívida de graça. Eu não fiz nada para merecer isso. Não tinha condições, as minhas obras não produziam essa justiça de Deus. Então Ele vai para a cruz, assume o lugar de toda a raça humana, toma a dívida de todos, vai para a cruz e crava ela ali. E o benefício disso é que o crédito disso vem para mim. Então Ele me justificou, Ele pagou o que eu devia. Agora Deus olha para mim e Deus declara: você não deve mais nada. Mas eu falo: mas Deus, eu não fiz nada. A minha fogueira santa não resolveu, o meu jejum não resolveu, o segundo boi que eu dei foi história de igreja, não resolveu. O meu sacrifício e o meu voto, Deus... Aí Deus fala assim para mim: mas o meu filho na cruz resolveu. Vocês entendem isso ou não? Resolveu. Então Deus olha para mim agora e me dá um título: justificado. Mas Deus, eu erro, eu sou defeituoso ainda. Eu ainda penso alguma coisa impura, eu ainda perco a paciência no trânsito. Mas Deus diz assim: você não se conhece a si mesmo, mas eu te conheço. Você é defeituoso, vai ser defeituoso até o fim dessa vida. Mas mesmo com defeito, você foi justificado. E a partir de hoje, o teu débito foi pago. Aí vem na cabeça assim: bom, então o meu passado foi pago, o meu presente, mas e o meu futuro? Deus já pagou até pelo teu futuro. Que coisa linda. Ele pagou por toda a tua existência aqui na terra. Vocês entendem ou não? Por isso que o sacrifício de Jesus é perfeito, é glorioso. Está pago até o fim. Está pago até o fim. Ah, mas alguém vai dizer: não, mas isso é muito fácil. Fácil para mim. Mas de Jesus, que morreu na cruz, derramou o sangue, o verbo se fez carne. Pergunta para ele se foi fácil ir para a cruz. É a graça de Deus. Então Ele pagou, pelo amor de Deus. Se você não entender isso, não entende a graça de Deus, Ele quitou a minha dívida, passado, presente e o meu futuro, até o meu futuro. Se eu viver mais 30 anos,
Eu vou falhar, eu detesto errar. Eu detesto cometer pecado, eu não odeio pecado. Mas eu tenho um problema, eu tenho uma natureza que peca. E que vai me levar a perder a paciência, me irritar. Bom, eu acho que sou só eu que me irrito, você não, né? Você se irrita. Essa natureza me leva a julgar as pessoas, a ser inquieto, de vez em quando ficar com raiva, né? E Deus sabe que eu vou ser assim, que eu estou preso no corpo e não tem como Ele pedir para mim não ser. Porque Ele sabe que eu estou numa natureza caída e vou ser assim. Mas o meu Pai já providenciou o meu futuro. Pagou até o fim da minha existência. Você acredita nisso? Então, agora Deus olha para mim e me vê através de Cristo, me vê limpo, sem culpa, justificado. Eu não tinha uma obra para alcançar isso, nem o meu esforço máximo conseguiria isso. Então Cristo vem e consegue isso na cruz por mim. Só a cruz realiza isso, meus irmãos. Só a cruz realiza isso. Nenhuma outra coisa que eu venha praticar pode me dar essa grandeza da justificação. Só a cruz realiza isso. Agora, quem não teve uma visão do Cristo crucificado, Paulo fala em Coríntios: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, decidi nada saber entre vós, senão o Cristo crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em inteligência humana, em tática, em jeitinho brasileiro, em estratégias. Isso é tudo mente. A palavra que eu vos preguei não consistia em sabedoria humana. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse aonde? Não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse em quê? No poder de Deus. Então Paulo não usou técnica, jeitinho, estratégia. Olha, eu vou falar assim, eles vão assim, eu vou ganhar eles para Jesus. Não, não usou isso. Isso é sabedoria humana. O Espírito Santo não precisa da minha inteligência, de eu criar um monte de coisinha para atrair alguém, para alguém se comer. Não precisa, gente. Só precisa que Cristo seja pregado. Então Paulo falou: eu não usei nada disso para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana. Se apoiasse o quê? No poder de Deus. Então você vê um monte de sabedoria humana, um monte de estratégia, é lencinho, é coisinha orada, um monte de inteligência, de jeitinho humano para atrair as pessoas para Deus, mas não conhece a Deus. É tudo sabedoria humana, é tudo estratégia. Hoje em dia você vê marketing dentro da igreja, como alcançar o máximo possível, vender o máximo possível as nossas Bíblias. Você vê liderança de igreja manda fazer uma Bíblia que tem a foto deles e todo mundo na igreja só pode usar a Bíblia deles. Vocês estão entendendo ou não? Então eles vendem, não dão de graça, vendem para todo mundo. Então todo mundo tem que comprar. Tudo é estratégia de marketing. É o jeito de fazer um negócio, de arrumar um dinheiro grande. Imagine uma pessoa com 3, 4 mil membros dentro de uma igreja. Manda lá imprimir uma Bíblia. O quanto que ela vai ganhar em cada? Aí ela vai dizer: todo mundo só pode usar esta Bíblia. Você está entendendo a sabedoria humana? E os clientes se tornam as próprias pessoas da igreja. A massa de compra. E ganha aquele dinheirão vendendo 5, 6 mil Bíblias dentro de um lugar. Não, Paulo não usou nada disso. A pior coisa é uma liderança levar as pessoas a apoiar a fé deles na sua sabedoria humana e não no poder de Deus. Então a cruz nos trouxe a justificação. Nós estamos sem culpa. Nos tirou da condenação. Deus olha para mim agora e me vê justificado. Você aceita isso? Me vê sem culpa. Eu me vejo culpado. Mas Deus me vê sem culpa e justificado. Então só Cristo pode fazer isso. Então quem não ouviu isso, não aprendeu, não teve revelação do Evangelho sobre a justificação, então ele vai confiar nas obras. Ele vai confiar nos seus sacrifícios, nas suas obras, nos seus jejuns. Sobe no monte, desce do monte. Ele vai ficar uma noite inteira dentro da vigília clamando. Clama muito, temos que clamar, porque Deus tem misericórdia. Mas ele não vai ver a misericórdia que já veio da cruz. Ele não vai ver isso. Então ele vai confiar
nas obras, vai fazer um montão de coisa, cada hora tem que fazer isso, cada hora tem que fazer aquilo, tem que pagar preço, tem que subir no monte, tem que fazer, não para mais de fazer. Porque ele acha que isso aí vai tornar ele aceito diante de Deus. E o que me torna aceito diante de Deus foi a obra da cruz, a justificação que veio pelo sangue de Jesus. Então, quem não entendeu a justificação, não entendeu. Tem um buraco dentro dele para entender o Evangelho. Ele não vai ver. Ele não vai ver. Vocês estão entendendo ou não? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei, por nenhuma outra obra. Como é que ele é justificado? E sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí Paulo declara, também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, olha lá, ninguém será justificado diante de Deus, ninguém. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, recapitulando, nada que eu venha fazer, por mais bonito que seja, o homem pode olhar para mim e falar, nossa, esse aí é um homem de Deus. Nossa, olha que homem santo. Nossa, que vaso. Nada que o ser humano produz pode quitar a dívida do pecado que ele tinha com Deus e ele ser justificado. Nada. A única coisa que justifica o homem é o sacrifício de Jesus. Jesus é o justo e o justificador, aquele que justifica as pessoas. Então a justificação é a primeira coisa que eu tenho que ter clareza no Evangelho. A segunda coisa, redenção. Vamos lá, Colossenses capítulo 1. Versículo 13, que você já sabe bem. O que diz? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, lá, temos a redenção. Tem tradução que acrescenta, pelo seu sangue, outras não. No qual temos a redenção pelo seu sangue ou não, dependendo da tradução. E os pecados, e a remissão dos pecados. E agora, pastor, que eu fui justificado e sou salvo. Então o que Deus fez? Isso é a palavra confiável. Ele me libertou do império inteiro das trevas, me tirou das mãos do demônio. Eu poderia ser um pai de santo que recebia 50 guias. Acreditei em Jesus Cristo, todos aqueles demônios que entravam em mim. Deus vai lá e me arranca, expurga tudo aquilo ali, me arranca. A maior parte da igreja não acredita nisso. Vai falar assim, você precisa 7 anos de libertação se foi pai de santo. Então Deus vem e me arranca do poder do diabo, do poder das trevas. Se o demônio se incorporava em mim, acabou. Ele me libertou do império das trevas e me transportou. Eu não saí do mesmo bairro, mas no espírito eu saí de um reino e fui posto em outro pelo poder de Deus. Não foi o meu jejum que fez isso, não foi quando eu orei, eu gritei, eu jejuei. Não, isso aí não resolve. É só obras mortas. Ele me libertou do império das trevas, me transportou e me pôs num reino dele. Neste reino eu tenho o que? A redenção. O que é a redenção? Você já sabe. Um dia a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou a escravidão no Brasil. Aqueles homens que eram escravos foram redimidos, acabou o cativeiro, não tem mais escravidão. Então o que é a redenção na Bíblia? Justamente isso. Ele me libertou do império das trevas, me libertou da mão do diabo e me redimiu. Acabou com a escravidão da minha vida. Acabou.
não sou mais escravo de demônio, o meu passado e a remissão dos pecados, todos os meus pecados foram apagados para sempre. Mas pastor, eu entrei agora, eu encontrei Jesus, eu sei que Ele é vivo, e agora? Se essa pessoa cair numa igreja que ensina o evangelho, ela vai ser bem sucedida. Se ela cair numa igreja que vão falar para você, tem um demônio, você precisa vir de sexta-feira, você precisa buscar o Espírito Santo, olha o demônio na tua vida. Ainda que ela tenha sido salva, ela vai sofrer muitos anos na mão desse falso evangelho. Se ela cair na igreja que só fala de usos e costumes, você não pode isso, não pode aquilo, olha o cabelo, olha essa, ela vai padecer na mão dessa gente. Se ela cair na igreja que só fala de demônio, de mandinga, de macumba, de Exu, ela vai padecer na mão dessa gente. Porque ela nunca vai sentir a alegria da salvação. Ela vai estar sempre em guerra, em guerra, em guerra, é guerra, guerra. É só guerra, ela vai viver em guerra. Se ela cair na mão dessas igrejas que só fala de demônio, de macumba, ela vai se sentir endemoniada o tempo todo, porque lá só fala de demônio, de macumba, camisa do avesso, é mal olhado. Toda essa gíria de macumba, de superstição, é a linguagem dessas igrejas. Se ela cair na mão do ralabacata lá, você tem que falar em línguas aí, receba glória, 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 fala, pega a cabeça, vai, joga no chão, aí ela levanta, é o poder de Deus. Mas aqui dentro, se ela cair na mão desse pentecostalismo cego, ela vai ficar atrapalhada. Deus para ela dar essa patear, fazer aviãozinho, revelar a você, é isso que vai ser Deus para ela. Ela vai padecer. Posso contar uma coisinha? De vez em quando eu faço umas coisas de doido, viu? Tem essa pracinha em frente de São Luís Gonzaga e umas 3 vezes por semana eu preciso correr uma meia hora lá. Então eu estava correndo naquele frio ontem à noite, né? Mas eu tenho que perseverar. Então eu pus lá uma camiseta, fui correr. Estou dando volta lá, suado, né? Daqui a pouco veio uma irmã braba, sentou no banco, um monte de gente de Bíblia. E quando eu estava correndo aquele pedaço, eu ouvi dizer assim: chama essa profeta aí que está revelando que... Está revelando que eu tenho contenda com meu marido, que ela é uma mentirosa, reveladora falsa, maior guerra numa praça, uma mulher desafiando aquele monte de crente, e eu passando no meio correndo, para quê? Aí na segunda passada parou um carro, uma pastora cabeluda loira, que agora são tudo cabeluda loira, né? Deus abençoe ela. Aí quando eu estava no meio, eu falei, eu preciso falar. Então correndo, só falei, vocês são tudo falsos profetas. Isso aí correndo e rindo. Uma confusão que você não acredita. Mas eu tinha que falar. Aí eu passei várias vezes, ninguém olhava para mim, mas acabou o problema. O que tinha acontecido? Revelaram que essa mulher tinha contenda com o marido, ela não tinha. Porque chamou todo mundo lá na praça, vem aqui provar se que vocês revelaram a verdade. Tava um rolo só. Se esse crente novo cair numa igreja assim, ele vai ficar cabeça atrapalhada, inseguro, indeciso, anos da vida dele. Vai ser massa de manobra, a profeta vai revelar e controlar a vida de todo mundo. Vocês entendem isso ou não? É ralabacai para lá, ralamantúria para cá, é a serpente que, né? Vocês entendem isso? Vai ficar escravo. Ele não vai saber nada da redenção. Se ele cair numa igreja que só fala de dinheiro, que você tem que ficar rico, rico, rico. Eu estou falando isso para nós e para quem está lá fora. Ele vai achar que Deus é tio Patinhas. Tem que dar as moedinhas de ouro para ele, vai dar. Deus falou o seguinte, eu troquei de carro. Aí ele vai pôr um adesivo assim no carro dele. Presente de Deus. Não é? Você não vê uns carros assim, presente de Deus. Aí você olha o símbolo da igreja, só poderia ser. Ele vai achar que Deus é isso, é um cara que vai dar carro, vai dar casa. Agora, se ele cair numa igreja que vai ensinar o evangelho, ele vai ser conduzido a entender que ele é uma pessoa livre, Ele vai entender homem interior, homem exterior. Ele vai entender que ele é uma pessoa livre e demônio nenhum vai ter poder na vida dele. E o falso evangelho não vai ter poder na vida dele. Então, segunda visão que eu tenho que ter do evangelho. A redenção. Ele me libertou
libertou do império das trevas, me transportou para o outro reino, o reino do Filho do amor dele, no qual eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Tudo de errado que eu fiz na vida, houve a remissão. Deus apagou tudo, acabou. Acabou a condenação. Acabou. Posso ter sido a pior pessoa do mundo. Estou redimido agora. O que o diabo vai fazer com alguém que foi liberto da mão dele? Agora, muitos pensam assim, ó. Bom, ele me libertou do império da céu, mas depois Deus permite que o diabo vai tocar na minha vida. Que Deus fraco é esse? Que Deus doido é esse que me liberta do diabo e depois fala, diabo vai lá tocar no meu filho porque ele fez uma coisa errada. Tem um monte de gente que prega a graça de Deus que acredita piamente que Deus permite que o diabo fique mexendo na vida dos filhos dele. Aí eles vão falar assim, mas Deus não permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas aquilo quantos milhares de anos foi antes da cruz. Aquilo é velha aliança. Vê na nova aliança se algum crente ficou endemoniado. Vê se eles faziam um culto de libertação em algumas cartas de Paulo, mandar um monte de crente vir ser liberto. Veja. Mostra se o diabo tocou em alguém do Novo Testamento. Eles passaram as lutas deles como todo mundo passa. Mostra se tem um crente endemoniado no Novo Testamento. Vocês entendem? Não tem um versículo que fala e o diabo ficou lá oprimido pelo diabo. Não tem. Mas a maior parte da igreja não acredita nisso. Não acredita mesmo. A coisa mais difícil é você falar isso para um crente e ele acreditar que foi liberto do império das trevas. Eles não acreditam. Então acabou a escravidão. Então quando eu vou aprendendo isso, eu vou me fortalecendo nisso, eu me torno uma pessoa altamente resistente. Por quê? Porque nada me pega mais. Não é que eu sou o bom, você não é bom não, é a verdade que te liberta. Aí vem lá o diabo, olha, cuidado, vem uma irmãzinha, cuidado, pastor, com o demônio, não fique cuidado com o demônio, gente. Ele que tem que ter cuidado comigo, que eu conheci a verdade. Vocês estão entendendo? Acabou a superstição. Você pode passar de sexta-feira debaixo da escada, se viu um gato preto, pode ver dois. Se tem uma macumba na encruzilhada, passa tranquilo. Uma casa de macumba, não precisa atravessar a rua, passa na porta que os demônios que estão lá vão se dobrar. Você é filho de Deus. Não tem mais medo. Não tem mais superstição. Não precisa pôr aqui, a criança está constipada, que eles falavam. Põe uma coisinha aqui para não dar soluço. Acabou essas coisas, gente. Acabou a superstição. Pode ter lá aquela planta que fala que é a espada de São Jorge. Você não é macumbeiro, não. Acabou a superstição. Ou ainda é supersticioso? Ainda tem, nossa, essa cor, a rosa vermelha da macumba. Passou esmalte vermelho, é o sangue do demônio na mão da irmã. Acabou essas coisas, gente. Você foi liberto do império das trevas. Macumba pouco importa. Ou você vai acreditar que a vizinha vem com o olho gordo e você, ai meu Deus, mal olhado pegou em mim. Eu sou filho de Deus. Sou liberto do império das trevas. E um mal olhado, nem tem mal olhado na Bíblia. Pelo amor de Deus, pegou em mim. Eu preciso lá na sexta 13 da libertação me libertar. O que Calau está dizendo? Ela está dizendo que tem uma vizinha que é crente, que as coisas não estão dando certo para ela, porque uma profeta revelou que os vizinhos ficaram olhando, fazendo mal para ela, por isso que não vai dar certo para ela. Acredita nessas besteiras. Então acabou a superstição, gente. Vocês entendem que ainda tem muito crente supersticioso que tem medo, tem arrepio de coisas, ainda fica meio assim. Você vem perto do poder do diabo. Agora, o que o diabo vai fazer contra você? O diabo, ele sabe que foi liberto do meu poder. Ele sabe. Acabou a força dele. Vocês estão entendendo? A força que o diabo tem na vida de uma pessoa é a ignorância que ela tem dele, do que Jesus fez por ela. Então acabou. Acabou. Não tem aquela desconfiança. Será que é? Não, é.
Se está escrito que me libertou do império das trevas, fomos redimidos. Então olha que coisa linda. Jesus na cruz me justificou, pagou a minha dívida, eu estou justificado diante de Deus. Toda a força ruim das trevas que dominavam a minha vida, Jesus quebrou o poder delas todos na minha vida. Acabou os cultos de libertação, se isso foi ensinado. Acabou. Sexta-feira 13, tem macumba. Venham que estão fazendo macumba. Vamos orar forte contra as macumbas. Primeiro, você não vai mais ter medo de macumba nenhuma. Acabou. Se ainda você acredita que fizeram uma macumba, você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Não está entendendo. Que a macumba pegou e a pessoa é crente. Não está entendendo. É superstição antiga do coração. Não está entendendo. Pensa que está, mas não está. Pensa nisso, meus irmãos. Olha. Deus poderoso grande. O indivíduo vai lá para um demônio. Você deu uma velhinha para você, demônio. Faz mal lá para o Filho de Deus. E a pessoa vai acreditar que o demônio é mais forte que Deus, que a velhinha vai fazer efeito. Vai acreditar? Vamos ler um texto aqui, vamos ler um texto aqui, ó. Números capítulo 22, vamos lá. Vamos lá na velha aliança, vamos lá. Números 22. Ó, Balaque envia mensageiros a Balaão. Vamos ler aqui com calma. Ó, Números 22. Vamos ler o 5, onde diz assim, ó. Então enviou ele mensageiros a Balaão, Balaque, né? Filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, que era o povo de Israel, cobre a face da terra e está morando defronte em mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Eles estavam pagando para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fica aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, né? Rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa-me. Talvez eu possa combater e lançar o fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então, levantando os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir. Mas não é isso, eu quero chegar na parte final. Vamos lá, 23. 23, vamos lá, para não ficar lendo aqui. Viu, pois, a jumenta. 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Balaão quer amaldiçoar. Acendeu-se a ira de Deus, porque se foi ele, o anjo do Senhor, pôs-se a caminho por adversário. Ora, Balaão, indo a caminho, montado em sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão do que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta e fê-la tornar a caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro. Mas não é isso. Meu Deus, eu perdi o texto aqui. Ah, sim, vamos lá. Capítulo 23 agora, vamos lá. Então, vou contar a história. Balaão foi amaldiçoar.
E o que acontecia? Quando ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Então vamos lá para o versículo 8. Ó. Aí a resposta dele foi essa: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Né? Então o que Balaão está dizendo? Como eu posso? Ele foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. Né? Só que ele ia amaldiçoar o povo de Israel e abençoava. E Balaque falou: mas eu mando você amaldiçoar e você abençoa. Aí ele disse: como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou, ou a quem Deus abençoou? Então, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, como é que pode vir uma maldição sobre a quem Deus abençoou? Entenda isso. Como pode funcionar uma maldição, uma superstição, uma macumba, um mal olhado sobre uma pessoa a quem Deus abençoou, a quem Deus redimiu, a quem Deus justificou? Não pode pegar, meus irmãos. Acredita ou não acredita? Não pode. Mas se o crente ainda tem superstição no coração, ainda ele vai falar: foi a macumba e foi o demônio. Ainda vai falar isso. Acaba com essa superstição. Não pode existir isso dentro de nós. Você entende isso? Depois você lê esse capítulo todo direito, né? Eu li ele meio remendado aqui. Então, voltando lá para Colossenses, volta lá rapidinho. O nosso Deus, a primeira coisa que você tem que entender, que o nosso Deus é grande. O nosso Salvador Jesus Cristo não é alguém fraco, que falha na sua salvação. Entende? Nosso Deus é muito grande, o diabo é nada diante de Deus. Fala, Meire, bem alto. Veja bem, uma pessoa que não está firmada com Deus, será que ela é salva? Não, aí que está, olha, veja bem, deixa eu falar, ela falou uma palavra assim: olha, o medo, ele cria coisas que não existem na nossa cabeça. Então o medo, ele cria superstições, o medo cria insegurança, o medo cria um monte de coisa na cabeça das pessoas. Então o medo faz a pessoa imaginar coisas que nem existem. Vocês estão entendendo ou não? Mas para ela existe porque ela está debaixo de medo, ela está debaixo de pânico. Então lá, ela imagina que, nossa, vou morrer, vai acontecer isso. Uma pessoa debaixo de medo, ela tem imaginações terríveis, destrutivas. Pergunta para uma pessoa que viveu debaixo de depressão, quando ela tinha medo, o que ela via? Vou morrer, vou me afundar, vou me esconder. Não é real isso, mas na cabeça dela é real. Carlos fez a pergunta: e quem não nasceu de novo? Então quem não nasceu de novo não é filho de Deus. Você está entendendo? Não é filho de Deus quem não nasceu de novo. Não tem a vida nova dentro dele. Não tem o novo Espírito dado por Deus. Nem tem o Espírito Santo dentro dele. O que acontece é o seguinte: às vezes as pessoas vêm na igreja, nunca nasceram de novo. E acontece alguma coisa, fala, tá vendo? O diabo... Não, ela nunca foi filha de Deus. Ela veio na igreja, rodeou, mas nunca nasceu de novo. Por quê? Porque o que elas fazem provam que nunca nasceu de novo. Só foi religioso. Então, o Filho de Deus é um redimido, nos libertou do império das trevas. Acredita? Olha que força. Presta atenção. Imagine um crente que vai lá toda sexta-feira, põe a mão na cabeça, sai demônio, está nessa luta com o demônio, né? Ah, preciso de libertação, preciso de libertação. Um dia ele lê isso aqui: me libertou do império das trevas, lhe é revelado. Ah, nossa, o que eu estou vendo! Me libertou do império das trevas. Acaba essa coisa de libertação na vida dele, acaba. Ele nunca mais vai pôr a mão dele, deixar alguém me impor a mão e ficar, sai. Não, acabou, gente. Acabou. Imagina um crente que está numa igreja toda sexta-feira, sai demônio, sai aquela guerra. Ele lê isso e é revelado para ele. Acabou. Quando ele entrar lá, ele fala assim: olha que cegueira. Acabou. Acabou. Por isso que a obra do diabo é fazer a pessoa não enxergar o evangelho. Enxergar ele como grande, né? As macumbas dele, os feitiços dele pegando em todo mundo, a igreja, um monte de filho de Deus acuado com medo de olho gordo, medo de macumba, medo de inveja, medo de um monte de coisa, um monte de filho na ignorância. É isso que ele quer.
Ele não quer que a gente enxergue essas coisas. Nos libertou do império das trevas e nos transportou. Nós estamos anos-luz da escravidão. Acredita nisso ou não? É a redenção. É a redenção. Então, quando eu creio nisso, eu vivo isso. Eu vivo isso, entende? A fé torna viva a verdade no meu coração. Então eu vivo isso, acabou, entrei no descanso de Deus. Não estou mais com medo de demônio, não vejo mais demônio. O supersticioso só vê demônio ainda. Tudo é demônio na vida dele. Mas o que viu isso, acabou. Acabou. Como é que ele vê o demônio? Derrotado e destruído. Então, segundo ponto. Primeiro ponto, a justificação. Segundo ponto, a redenção. A coisa mais linda da Bíblia. Olha, se Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, derramou sangue, e a Bíblia fala que Ele me libertou e me redimiu, e eu não acredito, então não estou na fé evangélica. Eu não acredito que Ele é o meu Redentor. Olha, quantas estátuas de Cristo que não tem nada a ver. O Cristo Redentor, porque eles falam, o que é o Redentor? O que redime, que liberta da escravidão, gente. Cristo é o meu Redentor, o que me redimiu da escravidão. Agora, na minha cabeça tem umas coisas erradas. O que eu vou fazer? Vem aqui, seus pensamentos. Vem aqui. Vou provar que você não tem domínio sobre a minha cabeça. Eu não estou com medo de nada. Né? Às vezes na nossa cabeça vem um lixão do passado. E você disse essas minhocas que se mexendo. Não, resista a cada um deles. Você vai ver se isso não é verdade. Quando vem aquele pensamento de fraqueza, você fala, para aí. Aqui não. Resista, você vai ver se não limpa a tua cabeça dessas coisas. É que o crente é lento. Sabe o que é? O crente é acostumado que os outros façam alguma coisa por eles. Ele sempre quer que alguém faça alguma coisa por ele. Então estão sempre dependendo, sabe, de alguém para fazer alguma coisa por ele. Porque não tem fé. Então, quando vem qualquer coisa de fracasso na cabeça, resista com a verdade. Você vai ver se a tua cabeça não muda. Muda. Então, você é um redimido? Já foi redimido? Foi. Olha que coisa linda. Olha que coisa poderosa. Jesus nos libertou de verdade. Nos transportou, quebrou toda a cadeia do diabo da nossa vida. Isso é viver pela fé nele. Você está entendendo? Eu conheço quem fez isso por mim. Quem fez isso por mim não é um Deus pequeno, fraquinho, do tamanho do diabo. Ele é Deus, superior a tudo, tem todo o poder, toda a autoridade. Fala, Valdeci. Redentor. Por que Redentor? Né? Então o que ele... aí é que está. Aí, o que é viver pela fé? A pessoa pensa que viver pela fé é assim: eu tomo posse, me dá o carro, é uma fé humana. Viver pela fé é isso. Ele me redimiu. Vou andar como um redimido todo dia da minha vida. Quero ver, demônio. Você está entendendo ou não? Andar com coragem. Ah, faltou dinheiro, e daí eu sou um redimido. Ah, estou apertado de alguma coisa, e daí eu sou redimido. Furou o pneu de carro, e daí eu sou redimido. A geladeira estragou o motor, não foi o demônio, não, tá velha. Eu sou redimido. Ande como um redimido corajoso. É isso que Deus quer que a gente ande. Não um monte de crente amedrontado com o diabo, acovardado. Ai, vou procurar o apóstolo, o suor dele vai fazer alguma coisa por mim. Isso é fracasso. Isso é fracasso. Você sabe que é um redimido. Você entende isso? Agora fala isso no meio de uma igreja supersticiosa. Eles vão falar para você: está amarrado, é o demônio. Não vão falar? Vão falar. Porque não enxerga essas coisas. Então ele te libertou do império das trevas de verdade? Sim ou não? Tem a redenção pelo sangue de Jesus? Sim ou não? Temos. Então isso aqui é o que o Evangelho me mostra, que a graça trouxe para mim. A justificação e a redenção. Agora, o que eu tenho que fazer? Olha, tudo é a fé. A linguagem da Bíblia é fé, mas fé no que está escrito. Agora eu creio, eu vou viver o que eu creio. Ninguém me tira disso. Vou viver.
Sou corajoso nisso que eu creio. Não sou alguém que o que duvida é como a onda do mar. Vai, impelido, fica assim, ó. Uma hora creio, outra hora não creio, uma hora tá. Esse é o duvidoso. É a dúvida inimiga da fé. Se está escrito que ele me libertou, agora vou procurar isso no Velho Testamento. Encontro? Não encontro. No Velho Testamento só vou encontrar guerra, punição de Deus, castigo. Vou ou não vou? Vou encontrar isso. Mas na nova aliança eu encontro. Me libertou do império das trevas, depois da cruz. Isso foi revelado, sim ou não? Então, pastor, quer dizer que eu não vou ter nenhuma luta? Não, você vai ter problema financeiro. Não vai falar tá amarrado, só tem que falar que não vai ter, né? Não. Vai ter problema. O teu corpo vai ficando velho, um dia pode aparecer uma dor no joelho. Não é o demônio, é desgaste mesmo. Entendeu? Meu sobrinho levantava peso, fazia assim, estourou os 2 joelhos. Não é demônio. Levantou muito peso, forçou muito o joelho para ficar com as pernas fortes. Acabou com as pernas dele. Foi o demônio? Não, foi excesso de força no joelho. Né? Nós estamos numa crise financeira grande. Pode passar algum aperto? Pode. Não é? Uma crise social grande. Pode passar alguma luta? Pode, mas isso é normal na vida de todo mundo. Mas eu sou um justificado e um redimido. Ninguém rouba isso. Isso não liquida com essas verdades. Então, ande assim corajosamente. O crente é um corajoso, não é um covarde, não, gente. Não é alguém que fica assim, encruado. Ai, meu Deus, estou meio triste aqui. Ai, estou angustiado, Senhor. O pastor não olhou para mim, não me deu atenção. Eu vou para outra igreja. Aí chega lá, minha serva, vem aqui, eu vi que você está angustiado. Só de olhar para a cara já vê. Vem aqui, receba. Aí, eu gosto daqui, tá vendo? É isso, mas é verdade, queridos. É verdade. Olha, todos aqueles que andam longe da palavra caem em muita contradição e confusão. Vão cair. Então andam longe da palavra. Ando longe da verdade. Mas nós fomos redimidos para sempre. Quando eu descobri isso, fez assim. Acabou passar óleo nas cadeiras para libertar a pessoa. Acabou de chegar no final do culto todo lá. Tá amarrado, sai demônio, sai. Acabou. Acabou medo de demônio, medo de macumba. Acabou, gente. Eu vi que o diabo é um coitado, um zero à esquerda, não serve para nada, a não ser para enganar quem não conhece a verdade. Terceiro ponto, o novo nascimento. Vamos lá, João, vamos lá para o Evangelho de João. Então, quando você vai entendendo isso, você vai vendo que o que a turma está pregando na mídia, você fala, meu Deus, ninguém fala essas coisas. Parece que a turma não prega, o que eles pregam é autoajuda, é 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, quer vender bastante produto para cima da gente. Essas coisas estão aqui porque ninguém tem ânimo para falar. Então, João capítulo 1, olha lá, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, quem? Jesus. Não é aceitou Jesus. Recebeu aqui no coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram, olha lá, não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do homem. Mas como é que eles nasceram? Eles nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, filho do unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Então, todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder. Isso que você tem que entender. A pessoa só é feita filha de Deus pelo poder que foi dado por Deus. Então, que se recebeu Jesus de verdade, creu de verdade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceu nem da vontade do homem, não nasceu de uma relação sexual humana. Nasceu de Deus, é o nascimento do alto, de Deus. Olha lá na velha aliança. Quem na velha aliança nasceu de novo? Eles nem sabiam de nada disso.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Foi, mas vê se ele pregou alguma vez sobre o novo nascimento. Nunca. Moisés foi um homem de Deus? Foi. Vê se ele falou alguma vez sobre novo nascimento. Nunca. Gideão foi homem de Deus? Foi. Nunca falou sobre o novo nascimento. Falou? Não falou. Isaías, Jeremias falaram sobre o novo nascimento? Nunca falaram sobre o novo nascimento. Porque eles não conheciam isso. Eles não conheciam isso. Mas quando Jesus Cristo vem, quando ele vem, olha o que ele vai falar no capítulo 3 para Nicodemos, né? Você já sabe. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Qual foi a resposta de Jesus? A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Então, a terceira coisa que eu vou ter uma visão do que é o Evangelho, é que agora eu vou nascer por dentro, aquilo que Adão morreu no princípio. A lei, ninguém nasceu de novo debaixo da lei, só foram condenados. Agora, quando eu recebo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo vem sobre mim, e lá onde havia a morte por causa do pecado, que herdamos de Adão, lá dentro, eu sou gerado de novo, uma nova vida, um novo espírito é gerado, um homem interior é gerado, o Filho de Deus é gerado, a vida eterna vem para dentro de mim através disso. E eu sou filho de Deus para sempre agora, porque fui gerado por Deus. No Velho Testamento tinha isso? Não tinha. Mas depois da cruz, que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é. Nós somos Espírito, você é Espírito, dentro de você existe Espírito, um homem interior Espírito, que agora está antenado, né? Que nem o jogador de futebol, estou focado, agora está focado em Deus, Deus focado nele, concentrado. Agora começa a receber comunicação do Evangelho. Se não nasceu de novo, não entende o Evangelho, meus irmãos. É malhar em ferro frio. Não vai, se não nasceu de novo, você pode falar. O que vai atrair quem não nasceu de novo, assim, vem aqui que eu vou resolver os problemas, é isso que eu quero. Mas o Evangelho não está cego. E por que alguém pode nascer de novo? Se não houvesse o sacrifício da cruz, não haveria novo nascimento. Não haveria, Jesus teria fracassado. Como eu seria filho de Deus se eu não nascesse de Deus? Não daria. Por que agora a pessoa nasce de Deus? Por quê? Porque o preço foi pago na cruz e agora a pessoa nasce de Deus, é nascida de Deus. Se tornou um filho de Deus. Aceita isso? Então fale com você, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Acredito, pastor, eu não estou sentindo muito que sou filho. Não, sou filho de Deus, está escrito, não é sentimento, é fé. Sou filho de Deus. E Deus tem filhos escravos? Deus não tem filhos escravos. Vamos, um texto que eu nem pus aqui, vamos lá para Gálatas, só para você ver. Nós vamos ver isso mais para frente. Gálatas, né, capítulo 4. Então Paulo fala. Esse capítulo fala sobre a nossa filiação. Versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para resgatar, tirar debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora leia esse versículo 7 e creia, olha. De sorte que já não és escravo. Olha, presta atenção, está escrito aqui. Porque alguém não aparece na televisão e grita isso meia hora de programa.
de sorte que já não és escravo. Então, se eu sou filho, eu não sou mais escravo, acabou a escravidão. Acabou a escravidão, gente. Entenda isso, é um desafio. O que é que vai me escravizar? Acabou a escravidão, eu vou para cima com a minha fé agora. Acabou a escravidão, de sorte que já não és escravo. Quem eu sou? Sou filho. Então o filho de Deus é justificado, é redimido, nasceu de novo, não é escravo. Como é que o diabo vai ter poder sobre um filho de Deus que não é escravo? Não pode ter. Você é escravo? Eu acho que ainda nós não provamos isso 100%. Você não é escravo. Pastor, minha cabeça. Não fala assim. Você está com a mente antiga ainda falando assim. Pastor, eu sinto umas coisas. Não, é tua alma caída. Você não entendeu isso, você está sentindo? Você já um dia falou para ele que você está sentindo? Eu não sou escravo disso. Já falou, já ousou acreditar ou não? Já foi valente? Ou fica assim, estou sentindo mal, Se encolhe, não exercita a fé daquilo que Deus fez para você. Fale a verdade, você tem que ser valente. Eu acredito, não sou escravo, eu não sou escravo. O que vem na minha cabeça querendo me escravizar? Que sentimento é esse que quer me escravizar? Então, o Filho de Deus, que nasceu de novo, que foi regenerado, que está aqui, é o terceiro item que nós estamos falando, que é evangelho, que é poder. Olha o poder de Deus. Estou te falando o que é poder de Deus. Ele não é escravo, ele nasceu de novo. Ele nasceu, não é escravo. Então, meus irmãos, agora eu conheço a verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em cada uma delas, explorar o que ela tem para mim. Então entra nisso, eu não sou escravo. Vai combatendo tudo que quer te escravizar. Tem que ser valente. Por isso que o Filho de Deus não é alguém relaxado, sabe, displicente, que só fica dormindo. Não, ele tem que viver a fé todo dia. Ele viverá como? O justo viverá por aquilo que ele acredita. É todo dia, não tem descanso a fé. A fé não tem sono, não tira sono, não tem descanso. Então a gente fica muito lento. As pessoas, os cristãos são muito lentos em acreditar, muito demorado. Você fala. Acontece uma coisinha, a pessoa parece que não é verdade o que você falou. É muito lento em acreditar. Acredita. Não és escravo. Fala assim, não sou escravo. Não é escravo. Porém, que você é um filho de Deus. Isso eu encontro o quê? No Evangelho. Olha lá, ele nos tirou da lei no capítulo 4, e porque nós somos filhos agora, o que ele pôs dentro de nós? Nós vamos ver isso para frente. Ele pôs o Espírito Santo dentro de nós, de sorte que nós já não somos mais escravos, somos filhos. E se somos filhos, é o que ele fala, nós vamos ver depois, somos também herdeiros de Deus, tem uma herança para se tomar posse. Está claro isso no seu coração? Falei muito hoje já, nossa, já é 21, 9h21. Tudo bem, queridos? Falei muito, né? Então, vamos continuar isso. A semana que vem nós vamos falar isso. Vamos começar no item 5. A preservação. E agora, pastor? Eu sou justificado, eu sou redimido, eu sou regenerado, eu nasci de novo, né? E agora? É o quarto item. E agora, pastor? Deus vai falar assim para mim, ó, agora eu te dei tudo isso, se vira aí, se fizer alguma coisa de errado, perdeu tudo. É assim que Deus faz? Não. Nós vamos falar sobre a preservação. Deus fez tudo isso e Ele mantém isso que Ele fez na minha vida. Ele mantém tudo isso. Ele é o sustentador da verdade na minha vida. Eu tenho que crer. Ele que é o sustentador. Se Ele me deu, se Ele me justificou, Ele tem que sustentar. Se Ele me libertou, Ele tem que sustentar. Me preserva, mantendo essa verdade na minha vida. Tá bom? Fala assim, amém.